Existe uma decisão que quase ninguém lembra de ter tomado. Ela não vem acompanhada de anúncio. Não gera emoção imediata. Não parece importante no dia em que acontece. Mas ela define o rumo inteiro da vida financeira de uma pessoa. Essa decisão é silenciosa, diária e invisível. E é exatamente por isso que ela separa, ao longo do tempo, quem enriquece de quem apenas sobrevive. A maioria das pessoas acredita que a diferença entre prosperar e sobreviver está no salário, na sorte, nas oportunidades ou no ambiente. Mas Napoleon Hill descobriu algo muito mais desconfortável. A diferença começa antes do dinheiro. Ela começa na forma como a pessoa decide pensar, reagir e escolher todos os dias, mesmo quando ninguém está olhando. A decisão silenciosa não é sobre quanto você ganha. É sobre como você se posiciona diante da vida. Quem apenas sobrevive costuma viver no modo reação. Apaga incêndios, resolve o urgente, corre atrás do próximo problema. Quem enriquece, por outro lado, vive no modo construção. Mesmo quando ganha pouco, mesmo quando está cansado, mesmo quando não vê resultado imediato. E essa diferença não nasce de um grande momento, nasce de pequenas escolhas repetidas. A decisão silenciosa começa quando alguém escolhe viver apenas para resolver o presente, ou decide construir o futuro, mesmo que isso custe conforto agora. Quem apenas sobrevive costuma dizer: depois eu penso nisso, quando sobrar eu organizo. Agora não dá. E essas frases parecem inofensivas, mas elas moldam uma vida inteira. Napoleon Hill observou que pessoas que nunca constroem margem vivem presas ao tempo. Elas trocam horas por dinheiro, energia por sobrevivência. Já quem decide construir começa a agir diferente, mesmo sem recursos. Essa decisão aparece quando você escolhe aprender, em vez de apenas descansar. Você escolhe guardar em vez de gastar tudo. Você escolhe planejar em vez de improvisar. Você escolhe dizer não ao agora para proteger o depois. Nada disso é grandioso, mas tudo isso é decisivo. A decisão silenciosa também se manifesta na forma como você lida com desconforto. Quem apenas sobrevive, foge do desconforto. Quer alívio rápido. Busca prazer imediato. Quem enriquece, aprende a tolerar desconforto voluntário. Não porque gosta de sofrer, mas porque entende que o desconforto certo constrói liberdade. Napoleon Hill dizia que sucesso duradouro exige a capacidade de adiar recompensas, e essa capacidade não surge do nada. Ela nasce da decisão silenciosa de não viver refém das emoções do momento. Outro ponto fundamental: a decisão silenciosa define se você é administrador ou apenas usuário do dinheiro. Quem apenas sobrevive trata o dinheiro como algo que entra e sai, paga contas, resolve problemas e some. Quem enriquece trata o dinheiro como ferramenta, algo que precisa ser organizado, direcionado e protegido. E isso começa antes de haver dinheiro sobrando. Muita gente diz: quando eu ganhar mais, eu me organizo. Mas a verdade é dura. Quem não se organiza com pouco, não se organiza com muito. Napoleon Hill observou que riqueza não é resultado de quanto se ganha, mas de como se decide usar o que se ganha. A decisão silenciosa também aparece na forma como você reage à comparação. Quem apenas sobrevive, vive olhando para os outros, se sente atrasado, se frustra e tenta compensar gastando ou desistindo. Quem enriquece, olha para dentro, compara-se consigo mesmo. Mede progresso, não aparência. Essa escolha muda tudo. Outro ponto decisivo é a relação com o aprendizado. Quem apenas sobrevive aprende quando é obrigado. Quem enriquece aprende por decisão. Aprende sobre dinheiro, sobre comportamento, sobre si mesmo. Napoleon Hill dizia que a mente que não cresce acaba sendo controlada por circunstâncias. A decisão silenciosa também define como você lida com responsabilidade. Quem apenas sobrevive tende a terceirizar a culpa: o governo, o mercado, o chefe, a economia. Quem enriquece assume responsabilidade mesmo quando não tem culpa direta. Não porque tudo seja sua culpa,
mas porque assumir responsabilidade devolve controle. E controle é o primeiro passo da prosperidade. Outro ponto profundo. A decisão silenciosa define se você vive para alívio ou para resultado. Alívio é gastar para se sentir melhor. Resultado é organizar para viver melhor depois. Quem apenas sobrevive, busca alívio. Quem enriquece, busca resultado. Napoleon Hill observou que a maioria das pessoas falha não por falta de capacidade, mas por ceder ao impulso emocional repetidamente. A decisão silenciosa também aparece na forma como você lida com o tempo. Quem apenas sobrevive, vive o dia. Quem enriquece, vive o ciclo. Ciclo mensal, ciclo anual, ciclo de longo prazo. Essa visão muda decisões simples. Gastar ou guardar, aceitar ou recusar ficar ou mudar. Outro ponto essencial. A decisão silenciosa define se você constrói margem ou vive no limite. Margem financeira. Margem emocional. Margem mental. Quem vive no limite não consegue pensar. Só reage. Quem constrói margem começa a escolher com calma. Napoleon Hill dizia que liberdade começa quando você cria espaço entre estímulo e resposta. Outro fator decisivo é a relação com medo. Quem apenas sobrevive, evita risco a qualquer custo e acaba correndo riscos maiores por falta de opção. Quem enriquece, aprende a correr riscos calculados. A decisão silenciosa é escolher aprender a avaliar risco ou fingir que ele não existe. Outro ponto importante. A decisão silenciosa define se você é fiel ao conforto ou ao propósito. Conforto pede descanso agora. Propósito pede esforço consistente. Quem apenas sobrevive protege o conforto. Quem enriquece protege o propósito. Napoleon Hill dizia que pessoas de sucesso não são mais inteligentes, são mais consistentes. A decisão silenciosa também aparece na forma como você lida com erros. Quem apenas sobrevive se culpa ou se vitimiza. Quem enriquece analisa, ajusta e segue. Erro vira aprendizado, não identidade. Outro ponto crucial. A decisão silenciosa define se você vive esperando permissão ou assume protagonismo. Quem apenas sobrevive espera. O momento certo, a oportunidade perfeita, a validação externa. Quem enriquece começa com o que tem, onde está. Napoleon Hill dizia que iniciativa é uma das características mais raras e valiosas. A decisão silenciosa também está na forma como você lida com disciplina. Disciplina não é rigidez, é compromisso com o que importa. Quem apenas sobrevive, vive no improviso. Quem enriquece, cria rotinas simples, mas constantes. Outro ponto profundo. A decisão silenciosa define se você vê dinheiro como problema ou como ferramenta. Quem vê dinheiro como problema, evita lidar com ele. Quem vê como ferramenta, aprende a usá-lo. Ignorar não é espiritual, é perigoso. Napoleon Hill afirmava que aquilo que você evita tende a dominar você. A decisão silenciosa também define se você constrói algo que cresce sem você, ou depende sempre do seu esforço físico. Quem apenas sobrevive troca tempo por dinheiro. Quem enriquece, constrói estruturas. Isso não acontece de uma vez. Acontece por decisão diária. Outro ponto. A decisão silenciosa define se você se compromete com o longo prazo ou vive apagando incêndios. O longo prazo é invisível. Por isso, poucos escolhem. Mas ele é implacável. Napoleon Hill dizia que o tempo é o maior aliado de quem sabe esperar e o maior inimigo de quem vive no improviso. Se você olhar com honestidade, vai perceber que a maioria das pessoas não fracassa de forma dramática. Elas apenas nunca tomaram essa decisão silenciosa, nunca decidiram construir, nunca decidiram pensar diferente, nunca decidiram agir com intenção e, sem perceber, passaram a vida inteira sobrevivendo. A boa notícia é que essa decisão pode ser tomada a qualquer momento. Ela não exige dinheiro, exige consciência. A partir do momento em que você decide parar de viver apenas para o agora, assumir responsabilidade pelas escolhas, construir mesmo sem aplauso, tolerar desconforto voluntário, algo muda. Nada explode de um dia para o outro, mas tudo começa a se alinhar.
Napoleon Hill dizia que o sucesso começa quando a mente aceita uma nova identidade. A Bíblia reforça que sabedoria aplicada gera fruto. A decisão silenciosa é essa: viver como construtor ou como sobrevivente. Ninguém anuncia essa escolha, mas todos vivem as consequências. E no fim, não é o quanto você ganha que define seu destino. É a decisão silenciosa que você toma todos os dias, mesmo quando ninguém está olhando.